Nós vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor por este momento. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de chegar aqui. Pois não foi você que escolheu estar aqui, foi o Senhor que te atraiu para este lugar. Porque o Senhor tem um propósito maravilhoso. E este propósito, Ele planeja desde quando você veio ao mundo. O Senhor planeja por este encontro maravilhoso com você. Aleluia. Então agradeça. Pai, nós te adoramos nesta hora, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de termos comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o Senhor. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Entregamos ao Senhor tudo que somos e tudo que temos, pois precisamos de Ti, Senhor. E nesta hora, nós nos ofertamos ao Senhor. Uma oferta viva que somos nós. Para que nós venhamos a Te adorar, a glorificar o Teu nome, Te dar muitas graças nesta noite, Senhor, essa tarde e noite, na Tua presença, e cantar esses louvores ao Senhor. Bendito é o Teu nome. Te adoramos, Senhor, Te adoramos. Recebe este culto ao Senhor, recebe todos os louvores, todas as nossas ofertas, tudo que temos e tudo que somos, nós oferecemos ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Cante ao Senhor, adore ao Senhor de todo o coração, se entregue ao Senhor em louvores. Luz, amém, aleluia. Jesus, o Espírito Santo, Jesus.
mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso dobrá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se sinta abraçado, Me deixa se sinta abraçado nesse sobre todo o pecado, sobre toda a culpa. O amor do Senhor permanece. Impressionante, infinito, ousado amor de De Deus no livro de 1 João, é lá no finalzinho da Bíblia, próximo de Apocalipse. 1 João, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Vamos ler 3 versículos somente. É lá no finalzinho. Você chega em Apocalipse e você volta, vai passar umas 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, vai chegar no livro de 1 João. Tem 1ª, 2ª, 3ª epístola de João. É na primeira, capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Diga amém. Amém. 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém, queridos? Feche seus olhos, queridos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Amado e doce Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, a qual o Senhor é detentor, a qual o Senhor, meu Deus, é o Senhor, é quem governa, é quem administra, é quem é o presidente, Senhor. E os nossos passos, Senhor, as nossas ações, as nossas atitudes são governadas pela tua unção, pela tua presença, doce e amado Espírito Santo. O Senhor tem a liberdade de se manifestar aqui, Senhor. Fique à vontade entre nós, Senhor. Nós entronizamos o teu santo nome aqui neste lugar. Confiamos ao Senhor, meu Deus, a palavra, a direção deste culto, Senhor. E peço a boa mão do Senhor sobre cada um daqui que aqui está, Senhor. A boa mão do Senhor sobre as crianças, sobre os jovens, Senhor, sobre os adultos, sobre todos aqueles que aqui se fazem presente, sobre cada família aqui, meu Deus, representada, aqueles que não puderam vir, meu Deus, que o Senhor os guarde em amor, que o Senhor os guarde e os cubra com o teu sangue, que o Senhor, meu Deus, nos dê, Senhor, uma boa e doce palavra que venha alimentar o nosso espírito, Senhor.
Fica conosco o Espírito Santo e guarda-nos aqui em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, queridos? Irmãos, esse João aqui, já apóstolo, é o mesmo autor do Evangelho de João, do quarto Evangelho. E ele escreve aqui uma carta para um determinado grupo de pessoas. E o contexto dessa carta vem falar de Jesus Cristo. Vem falar da vitória de Jesus sobre os nossos inimigos. E vem falar também, vai trazer uma exortação, vai trazer uma direção, vai trazer um conselho para a família, para uma classe de pessoas. Ele vai falar aqui com os pais, vai falar com os filhos, vai falar com os irmãos. Quando ele fala filhinhos, ele está se referindo à igreja, aos discípulos. E ele vai falar aqui, queridos, ele vai dar algumas orientações de que nós já vencemos o maligno. O que é o maligno? Queridos, o maligno são as obras más. O maligno são as coisas deste mundo. O maligno é esse sistema mundano, corrompido, destruído, fragmentado, que muitas vezes quer se infiltrar na igreja para tentar destruir, para tentar desconstruir, melhor dizendo, a obra que o Espírito Santo de Deus está construindo. Mas ele diz assim, com todas as palavras bem esclarecido para nós: vós já vencestes o maligno. Diga amém, querido. Amém. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vitória sobre o maligno. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Espírito Santo já me deu a vitória sobre o maligno. Amém, queridos? E a vitória sobre o maligno é o amor. Ele vai falar aqui dentro desse contexto de 1 João, ele vai falar que a vitória que vence o mundo, a vitória sobre o maligno, a vitória sobre as dificuldades, sobre as desconfianças, sobre a incredulidade, sobre esses momentos que temos passado de grandes desafios, desafios para a igreja. Todos temos passado. Então a vitória que vai nos dar o suporte é o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo, que já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso, querido, você tem condições de vencer o maligno, você tem condições de vencer as artimanhas do diabo, você tem condições de vencer essas lutas, essas dificuldades, você tem condições de passar por todas essas circunstâncias, dando glória a Deus, porque o amor de Cristo já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, e o que eu preciso então? Que às vezes eu ando um pouco preocupado, eu ando um pouco ansioso, eu ando um pouco temeroso, eu fico às vezes noites em claro. Querido, esse amor, ele já está dentro de você, só falta você ativar esse amor. E hoje, a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas vai ativar esse amor para que possamos confiar em Deus, que nós já vencemos o mundo, já vencemos o maligno, já vencemos o pecado, já vencemos as obras do diabo. Sabe por quê? A Bíblia diz, no mesmo livro, nessa mesma epístola de João, diz que Jesus Cristo se manifestou na cruz do Calvário e venceu todas as obras do diabo. Amém, queridos? Olha só, querido, então a nossa vitória, ela vem através do amor de Deus, que nos ama. E ele começa a dizer aqui, no versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então ele começa aqui a esclarecer por que os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte, por causa do seu sangue que foi derramado por nós, porque ele viveu,
em função desse amor, porque Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele ressuscitou e hoje Ele está à destra de Deus, no seu trono, reinando para nos perdoar constantemente de todos os nossos pecados. Amém, querido? Amém. A função do diabo é nos acusar. A função do diabo é jogar maldição, é acusação, é querer nos intimidar por causa do pecado com que pecamos todos os dias. Mas a vitória nossa sobre o pecado é quando eles são perdoados, quando eles são confessados, são perdoados, é quando eu me posiciono, é quando eu confesso, é quando eu abandono, e eles então são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Amém, querido? Querido, Jesus é muito bom. Aleluia. Querido, ninguém tem poder para perdoar pecados a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando eu reconheço na pessoa de Jesus, quando eu reconheço essa obra da cruz, o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado, que foi por mim, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo uma pessoa má, mesmo eu sendo egoísta, mentiroso, mesmo eu sendo alguém que o mundo rejeitou, alguém que não é digno do perdão das pessoas, Jesus, Ele morreu para me perdoar, e isso é a maior prova do amor de Deus. Amém, queridos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Amém, queridos? E hoje nós vamos estar nos aproximando da mesa do Senhor. Vamos estar renovando a nossa comunhão com Ele. Vamos estar renovando a nossa confiança, vamos estar renovando a nossa fé, vamos estar renovando a nossa aliança com Ele, acreditando que a sua morte, que o seu nome, a sua palavra, ela tem o poder eficaz de me perdoar os meus pecados. Amém, queridos? O 13, ele diz assim, ó: então, por causa do nome de Jesus, olha só, não é por causa do nome do pastor, não é por causa do nome do padre, ou do papa, ou do presidente, não é por causa do nome de ninguém, é por causa do nome de Jesus, que os nossos pecados são perdoados. Amém, queridos? 13. Agora ele vai falar com os pais. Ele estava falando com os filhinhos, ou seja, com os discípulos, que ele tratava assim. Jesus tratava os discípulos assim, de filhos, filhinhos. 13. Os pais agora ele vai tratar. Olha, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem é que existe desde o princípio? Deus. Mas aqui ele está se referindo ao próprio Cristo, a Jesus, que existe desde o princípio. Aleluia. Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de tudo, ele é a eternidade, ou seja, Jesus sempre existiu e sempre vai existir. Ele não teve um início nem terá fim, mas ele é eterno. Amém, querido? Cristo é eterno, diga isso. Jesus Cristo é eterno. Então olha só, ele diz: paz eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus. Jovens, agora ele vai dar um recado para os jovens. Quantos jovens nós temos aqui? Só isso? Irmãos, é pela fé, irmão. Levante sua mão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus por isso. Então ele está falando, é jovem, meu irmão. É jovem de espírito. Amém, senhor Alino? Olha aí, o senhor Alino levantou a mão. Olha aí, é jovem de espírito. Então ele vai falar agora com os jovens, só com os jovens. Ele vai dizer, o mesmo capítulo, versículo 3: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Eu vou adiantar aqui, porque lá na frente ele vai voltar novamente a falar com os jovens. E no 14 ele diz assim: filhinhos, novamente os discípulos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Diga aleluia, querido. Aleluia. Irmãos, João, o apóstolo, o discípulo amado, aquele a quem Jesus mais amava, segundo ele mesmo, né? E ele escreve aqui, queridos, algo que tem um poder muito grande sobre nós, que tem um poder muito grande sobre a igreja. Ele está escrevendo aqui e dizendo, olha, que quando é que nós vencemos o maligno, quando é que os pais vencem o maligno, quando é que os jovens vencem o maligno, quando é que os discípulos vencem o maligno, quando é que as pessoas vencem o maligno, vencem as obras más, vencem o mundo, vencem a corrupção, vence essa avalanche de medo, essa avalanche de insegurança, essa avalanche de incerteza que se estabeleceu na economia, na política, na sociedade, que quer vir sobre as pessoas uma avalanche que foi criada com um propósito de causar medo, de causar pânico, de causar opressão, depressão, de adoecer as pessoas para que elas deixem de acreditar, tirem o foco da palavra de Deus, para que elas deixem de acreditar na palavra de Deus e voltem toda a sua força, toda a sua atenção para o medo, para a insegurança, para a incerteza, para as dificuldades, para as lutas. Queridos, essa avalanche de angústia, de tribulações que temos vivido esses dias todos, esses momentos, elas vieram com esse propósito, para tirar o foco da palavra de Deus, para tirar o foco da nossa fé, para deixar o nosso coração apreensivo, com medo, para que as pessoas realmente ficassem atemorizadas, adoecidas, e viessem com isso naufragar na fé. É esse o propósito. Não é só para quebrar a economia, não é só para mostrar que existe uma potência mundial por trás disso, não é só para mascarar a política, para que sejam feitos acordos entre os homens de forma corrupta. Não é só para isso. Veio com o propósito principal de trazer medo, de trazer pavor, de esfriar o amor das pessoas, de esfriar a fé das pessoas, de afastar as pessoas da comunhão com Deus, querido. Esse é o propósito principal. Você sabe por quê? Porque o que está por trás de toda essa situação é o espírito do anticristo, que a Bíblia fala, João vai falar, que Timóteo vai falar, que Tessalonicenses vai falar, que Apocalipse vai falar, que Jesus vai falar, falou. Então, o espírito do anticristo, ele já está no mundo. A pessoa do anticristo ainda não se revelou, mas o espírito do anticristo já está, com esse propósito de afastar as pessoas do amor de Deus. Jesus, ele disse isso de forma tremenda, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Diga misericórdia. E é o que nós temos visto mesmo, querido. As pessoas estão com tanto medo, as pessoas estão tão atemorizadas que não recorrem mais à palavra de Deus. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que são guiados, que são nutridos, que são abastecidos pelo amor de Cristo Jesus, que está no Pai. Receba desse amor no teu coração, seja batizado com esse amor, seja curado com esse amor. O amor de Deus em Cristo Jesus, ele tem o poder de nos curar, ele tem o poder de restaurar a nossa fé, ele tem o poder de nos trazer alegria em meio às guerras, ele tem o poder de nos dar a vitória sobre o maligno. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, eu dava um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Então João, queridos, ele está falando justamente isso. Ele está dizendo aqui para essas classes de pessoas, para os discípulos, para os pais, para os filhos, para os jovens, para a igreja. Ele está dizendo que existe
uma pessoa pela qual nós podemos vencer todas essas coisas. Primeiro ele está dizendo que os nossos pecados são perdoados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo depois que se eu quero vencer que os pais conhecem aquele que desde o princípio se manifestou, o próprio Cristo. Depois ele vai dizer: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Depois ele vai dizer o motivo pelo qual os jovens vencem o maligno. E o motivo pelo qual os jovens, nós que somos jovens, vencemos o maligno, não é porque nós temos força. Não é porque você jovem é bonitão, é bonitona. Não é porque você é sarado, porque você está numa academia, porque você se alimenta bem. Não é porque você veste uma roupa bonita, porque você tem dinheiro, porque você tem carro, porque você anda bem perfumado. Não é porque você tem planos, tem projetos. Não é porque você sonha, não é porque você